Olá, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos importantes desse livro, Eventos Finais, conhecido por muitos, nos traz assim, algumas respostas muito importantes do cenário a qual o mundo hoje se encontra. No capítulo 1 aqui, ele vem falando da última crise na Terra. E eu marquei aqui alguns parágrafos interessantes que diz o seguinte: o tempo atual desperta interesse em todos os segmentos. Veja bem, governantes, políticos, cidadãos que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres de opinião de todas as classes sociais. Todos estão atentos aos fatos que acontecem em nosso mundo. Viu? As relações tensas e inquietas entre as nações exigem atenção. Essas pessoas estão observando a violência que ameaça todos os ambientes e reconhecem que algo, veja bem, de grande proporção está para acontecer. Ou seja, o planeta se encontra à beira de uma imensa crise. As calamidades em terra e mar, as convulsões sociais, os rumores de guerras assombram, não é verdade? Pronunciam a proximidade de acontecimentos de maior proporção. As forças do mal estão se arregimentando e se consolidando. Elas estão se reforçando para a última grande crise na Terra. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo. Os acontecimentos finais serão rápidos. Sabe, querido, você que está me ouvindo nesse momento, tem muita coisa na internet que nos chama a atenção. Tantos vídeos, não é? Mas eu gostaria que você atentasse para isso. Porque este está relacionado com a sua vida, a sua vida eterna. Interessante aqui, nesse parágrafo, diz que as forças do mal estão se arregimentando e se consolidando. Elas estão se reforçando, veja bem, para a última grande crise. No capítulo 6 de Efésios, você pode ler o capítulo todo, diz assim: a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestes. Essa é a nossa luta. E a gente percebe que nós estamos vivendo num grande conflito, nesse cenário do grande conflito. E interessante que pessoas, os observadores, os homens, mulheres, os críticos, eles estão observando. Mas eu te digo uma coisa, a palavra de Deus, ela revela. Isso não é novidade para o estudante da Bíblia e do espírito de profecia. Não é novidade.
O tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Não temos tempo a perder. Veja bem. O mundo ele está como? Como que está o mundo atual? Ele está agitado, o espírito de guerra. É verdade? O tempo de angústia, angústia a qual nunca houve desde que houve nação, Daniel 12, verso 1. Ele está bem diante de nós. O que nós estamos vivendo agora não é o tempo de angústia do capítulo 12, verso 1. Mas ele está bem diante de nós. O que nós estamos vivendo agora, queridos, são apenas respingos do juízo de Deus. Respingo. O que significa isso? Ser um alerta para nós sentirmos o perigo, um perigo maior que está por vir. Não é de hoje que o mundo está em crise, só que de uma época para cá está mais intenso. 2019, no fim dele, entrando 2020, surge a pandemia que afeta o planeta todo. Todos nós presenciamos e sentimos na nossa pele a perda de queridos, de pessoas que amamos, os nossos irmãos da fé. Muitos hoje estão nos hospitais, entubados, na UTI, e muitos, queridos, estão em suas residências. O mundo se encontra desse jeito, um grande hospital. Isso é novidade? Não. O Senhor falou que isso iria acontecer como indicativo da sua volta. Jesus está voltando. Já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Eu gostaria de continuar um pouco mais. Olha aqui o que diz. Estamos no começo do tempo de angústia. Diante de nós estão preocupações com as quais sequer sonhamos. Estamos no início da crise dos séculos. Rápida sucessão, os juízos de Deus seguirão uns aos outros. A gente tem presenciado isso através de fogo, inundações, terremotos, com guerras e derramamento de sangue. Tempos tempestuosos nos aguardam, porém não pronunciemos nenhuma palavra de desânimo ou descrença. Deus sempre tem advertido as pessoas com respeito a juízos que virão. Aqueles que tiverem fé na mensagem enviada por Ele para o seu tempo e agirem segundo a sua fé, em obediência aos mandamentos de Deus, escaparão do juízo que cairão sobre os desobedientes e incrédulos. Capítulo 7, verso 1 de Jó. Essa mensagem de Deus veio para Noé. O que foi que Deus disse para Noé? Entra na arca, você e toda a tua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. O que Noé fez? Ele obedeceu e foi salvo. Temos outro exemplo de Gênesis capítulo 19, verso 4, de Ló. A Ló foi enviada a mensagem: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir esta cidade. E Ló se coloca sob a guarda dos mensageiros celestiais e ele foi salvo. Da mesma forma, os discípulos de Jesus tiveram o aviso da destruição de Jerusalém e fugiram da cidade. Escaparam da destruição. Da mesma forma, querido, você que está me ouvindo, o que Deus diz? Estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição que logo virá sobre o mundo.
os que ouvirem a advertência serão salvos. Antes da crucificação de Jesus, o Salvador explicou aos discípulos que ele deveria ser morto e ressuscitar. Anjos estavam presentes para gravar as palavras na mente de Cristo, não é isso? E no coração dos discípulos. Marcos 8:31. Mas eles aguardavam o livramento temporal do jugo romano e não podiam tolerar a ideia de que aquele em quem centralizava todas as esperanças devesse sofrer uma morte cruel e vergonhosa. As palavras de que necessitavam se lembrar fugiram-lhe da mente e ao chegar o tempo da prova estavam o quê? Desprevenidos. Está você desprevenido? A morte de Cristo destruiu as esperanças deles tão completamente como se ele não os tivesse advertido. As profecias, o futuro se abre diante de nós, queridos, tão claramente como foi revelado aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao fim do tempo da graça e a obra de preparo para o período de angústia estão claramente apresentados. Porém, multidões não possuem maior compreensão dessas verdades importantes do que teriam se nunca houvesse sido reveladas. Qual o chamado de Deus para mim, para você? Qual a mensagem de Deus para nós hoje? Arrependei-vos, convertei-vos, abandonemos a vida de pecado, os pecadinhos escondidinhos que somente o Senhor sabe, e Ele que conhece o profundo e o escondido. Hoje Ele diz: se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. O Senhor está interessado em tua salvação. Ele está interessado na minha salvação. É o que interessa ao Senhor. E é por isso que nós precisamos nos achegarmos a Ele, para não sermos pegos de surpresa. Precisamos estar atentos a tudo que acontece neste mundo. Precisamos buscá-lo na palavra de Deus. Como Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Abandone o pecado, entregue-se a Jesus. Que Deus abençoe você e a sua família.